Olá, meus alunos. Hoje nós teremos uma aula sobre pteridófitas. Na nossa primeira aula de botânica, nós conversamos sobre o que são vegetais e as briófitas. Vocês viram que as briófitas foram os primeiros vegetais a sair do ambiente aquático e passar para o ambiente terrestre. Por esse motivo, por serem as primeiras, elas ainda não estavam tão bem adaptadas assim a um ambiente terrestre. Já as pteridófitas estão melhor adaptadas à vida na terra firme. E quais são as características que mostram isso nas pteridófitas? Veja bem, lembre-se de que as briófitas não tinham um conjunto de vasos condutores de seiva que nós chamamos de traqueídeos. Então, por conta disso, as briófitas eram plantas sempre muito pequenininhas, baixas, de centímetros. Já nas pteridófitas aparecem esses vasos condutores de seiva. As pteridófitas já são vegetais vasculares e por isso já atingem um porte maior, um tamanho maior. Veja que exemplo de pteridófita você tem as samambaias e avencas. Bom, as outras características de pteridófitas nós vamos extrair a partir do ciclo de vida delas, que nós vamos começar a estudar agora. Bom, você deve lembrar da nossa primeira aula de botânica que os vegetais apresentam duas fases na vida. Tem uma fase chamada de esporófito e tem outra fase chamada de gametófito. Vamos começar a estudar esse ciclo de pteridófitas a partir da fase da vida chamada de esporófito. O esporófito na samambaia é o próprio pé de samambaia. Quando você está olhando para um pé de samambaia, você está olhando para o esporófito. Lembre-se de que o esporófito é sempre diploide e que sua função, obviamente, é a de produzir esporos. Então vamos ver o que acontece no esporófito. Você já deve ter observado que embaixo da folha da samambaia aparecem uns pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons são chamados de soros, e é nele que estão os esporângios, que são as estruturas responsáveis pela produção de esporos. Dentro desses soros acontece a meiose espórica. A meiose espórica vai dar origem a esporos haploides. Esses esporos, então, são carregados pelo vento e, ao caírem no local adequado, germinam. Você deve lembrar o seguinte: o esporófito produz esporos por meiose. Os esporos são carregados pelo vento e, ao se desenvolverem, os esporos dão origem ao gametófito. No canto superior esquerdo do seu desenho aparece o esporo que foi produzido. Aí ele germina e dá origem ao gametófito. O gametófito de pteridófita tem um formatozinho de coração. Veja que ele aparece aí no seu desenho em verde, lá em cima, e o formato dele é de coração, cordiforme, a gente chama assim. E gametófito de pteridófita recebe o nome de prótalo, e ele geralmente é hermafrodita. O prótalo, então, terá tanto o aparelho masculino como o aparelho feminino. O masculino recebe o nome de anterídeo e produz o gameta masculino chamado de anterozoide. Já a parte feminina é chamada de arquegônio e produz o gameta feminino chamado de oosfera. Quando chove na presença de água, inunda, porque veja que o prótalo, o gametófito de pteridófita, é baixinho, ele fica rente ao chão. Então, quando chove, alaga tudo, e aí o anterozoide vai nadando até a oosfera fecundá-la. Bom, após a fecundação, forma-se o embrião, e o embrião se desenvolve em um novo esporófito, que vai ser um novo pé de samambaia. Então, gente, como o professor falou aqui no vídeo, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas necessitam da água para se reproduzir, né? Então, elas precisam da água para a reprodução, as briófitas e as pteridófitas. A partir das gimnospermas e das angiospermas, não necessitam tanto da água para reprodução, porque já tem o aparecimento da semente. Mas as briófitas e as pteridófitas, o grupo que vocês viram o vídeo na semana passada e o grupo de hoje, elas precisam da água para se reproduzir. Por quê? Porque precisa que o órgão masculino, né? O órgão como se fosse o espermatozoide, nade na água e vá fecundar, como se fosse o óvulo, mas a gente vai ver a nomenclatura certa das plantas, para que dê a origem a uma nova planta.
Então, isso é uma coisa muito importante. As briófitas e as pteridófitas dependem da água para a sua reprodução. Aí aqui ele fala, ó, que o arquegônio, vamos comparar grosseiramente, ó, só uma comparação com o corpo feminino. Então, na mulher, existem os ovários que produzem os óvulos. No homem, existem os testículos que produzem os espermatozoides. Então, nas plantas também existem estruturas reprodutivas. Aqui nas pteridófitas, o arquegônio é como se fosse o óvulo. O óvulo não produz aliás, o arquegônio é como se fosse o ovário. O ovário não produz o óvulo, então o arquegônio vai produzir a oosfera. A oosfera vai ser a parte feminina da planta, que vai ser fecundada por quem? Pelos anterozoides. Então, como no homem nós temos os testículos que produzem os espermatozoides, na planta macho, vamos se dizer assim, de forma grosseira, uma comparação bem grosseira, nós temos o anterídeo, que produzem anterozoides, que necessitam da água para nadar e chegar até a osfera. Então, tá aqui os anterozoides, ó, como se fossem espermatozoides nadando e fecundando a osfera, ó, ocorrendo a fertilização. É como se fosse o sexo das plantas. A gente pode comparar a grosseiro modo para a gente entender melhor como se as plantas fizessem sexo. E aí, para fazer esse sexo, para ter essa fertilização, elas precisam da água. E aqui, ó, ocorreu a fertilização, tá aqui o embrião que vai dar origem a uma nova planta. Então veja bem, está obedecendo ao ciclo geral de vegetais. Nós temos um esporófito, que é o próprio pé de samambaia, que produz esporos por meio de uma meiose. Os esporos haploides são carregados pelo vento, quando caem no chão germinam, dando origem a um gametófito, que em pteridófitas nós chamamos de prótalo. O gametófito, então, geralmente hermafrodita, tanto produz um heterozoide, que é o gameta masculino, como a oosfera, que é o gameta feminino. Na presença de água ocorre a fecundação, que forma um embrião que se desenvolve em um novo esporófito, que será um novo pé de samambaia. Bom, então esse é o ciclo de vida de pteridófitas. Tem duas observações bem importantes aqui. A primeira, veja que tem anterozoide e que ele vai nadando até a oosfera. Isso significa que em pteridófitas a reprodução sexuada ainda depende de água. Assim como em briófitas também dependia, porque ela também tem anterozoide que vai nadando. Então, em briófitas e em pteridófitas, a reprodução sexuada ainda depende de água. Mas tem outra observação muito importante. Briófitas é o único grupo vegetal em que a fase de vida permanente, a fase de vida mais desenvolvida, é o gametófito. A partir de pteridófitas, a etapa mais desenvolvida é o esporófito. Então, de agora em diante, sempre a etapa mais desenvolvida será o esporófito. Veja que o pé de samambaia é o esporófito. O gametófito, o prótalo, talvez você nunca tenha visto na vida, mas certamente você já viu uma samambaia na vida. Então, a partir de pteridófitas, o esporófito é a etapa mais desenvolvida. Agora, eu não sei se você sabe que isso é uma adaptação à vida terrestre. Porque, veja, o gametófito é o momento da vida em que a reprodução depende de água. Em pteridófitas, no que o esporófito se tornou a etapa mais desenvolvida, significa que a partir de pteridófitas, a etapa mais desenvolvida é aquela que consegue se reproduzir mesmo que não esteja chovendo, porque a produção de esporos ocorre com chuva ou sem chuva. Agora, em briófitas e pteridófitas não tem fecundação sem chuva, sem água não dá para fecundar. Então, o fato do esporófito ser a etapa mais desenvolvida é uma adaptação à vida terrestre, porque tornou-se a etapa mais desenvolvida aquela que não depende de água para a reprodução. Pessoal, essa aula hoje chegou ao fim. Até a próxima aula, que será sobre gimnospermas. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né? Que tenha ajudado.
quando vocês forem ler o livro, que esse vídeo ele torne o conteúdo mais claro e a minha explicação sobre tanto o ciclo de vida quanto a imagem da classificação das plantas. Então, vocês reúnam essas informações, procurem resolver as questões, não deixem acumular as atividades. Vocês só têm a ganhar com isso. Eu sei que é difícil nesse momento a gente fazer alguma coisa, a gente ser produtivo, mas tentem, e qualquer dúvida é só me procurar no privado, qualquer dúvida, qualquer coisa. E aí eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês necessitarem, certo? Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e tchau.